E você, por acaso, está incomodado ou incomodada, ganhou uns quilinhos a mais durante essa pandemia? O que fazer para controlar o bendito peso? Tudo isso agora no nosso quadro Cuide-se. E hoje o Jornal do Meio Dia traz a doutora Thaís Aquino, ela que é nutróloga. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Meio Dia. Prazer estar aqui. Duas perguntas em uma só. Com a pandemia, houve aumento de casos de obesidade em Goiás, por exemplo? E outra coisa, a ansiedade, a gente sabe que ficou mais aflorada, muitas pessoas com problemas de ansiedade. Isso também contribui para a obesidade em que sentido? Houve aumento significativo no número de obesos com a pandemia, por quê? Devido ao quadro de ansiedade, a insegurança com o quadro. E nós manifestamos as nossas emoções através de querer comer mais. A gente procura algo para nos confortar. Quando a gente está sentindo que está ansioso, que a gente não está bem, a gente procura algo para confortar. E buscamos a comida. Na pandemia, as pessoas ficaram mais sedentárias, ficaram mais ansiosas, mais inseguras, comeram mais e a matemática é clara. Comeu mais do que gastou, reservou, ganhou gordura. E aí, ganhando peso, vem aquelas dicas da amiga, do Instagram, etc e tal, como por exemplo, não deixa de jantar, pula alguma refeição que você vai conseguir perder peso, consuma aquele chazinho que vai te ajudar a emagrecer. Mitos ou verdades? Chá pode auxiliar, mas às vezes não gastar dinheiro com chá não vai te trazer resultado. O básico, o simples, como beber água, praticar atividade física, consumir alimentos da natureza e, claro, mesmo sendo alimentos da natureza, consumir menos e gastar mais. Essa é a dica de ouro. Gastar mais significa atividade física com frequência. Justamente. E ficar sem jantar não é um bom negócio. Por quê? Porque nós precisamos nutrir o nosso organismo. Se eu quero emagrecer, eu não tenho que deixar de comer. Trocar aquele jantar por um lanche à noite, que isso, nossa cultura faz muito isso, não é um bom negócio. O ideal é consumir alimentos como vegetais, uma alimentação rica em fibra que sacia, proteína, comer no mínimo 4 refeições por dia, praticar atividade física e consumir água. Bom, a Carmelita está perguntando se o anastrozol, a medicação que ela está tomando, ela diz que engordou bastante, se tem a ver com o uso dessa medicação e o que ela pode fazer. Alguns alimentos, eles podem aumentar o apetite, alguns alimentos podem causar retenção de líquido, mas a gente não pode simplesmente culpar o alimento pelo ganho de peso. O medicamento. O medicamento pelo ganho de peso. Sim. Tem que observar se não está consumindo mais do que gastando. Como que está a alimentação no dia a dia? Está praticando atividade física? Algumas pessoas têm que fazer uso crônico de remédios que aumentam a fome, que podem causar essa retenção, mas elas não ganham peso porque elas têm hábitos de vida saudáveis. Vamos lá com as dúvidas dos nossos telespectadores e telespectadoras. É verdade que jejum intermitente, já está muito na moda isso. Tá. É bom para quem quer emagrecer? O jejum intermitente, ele pode ser bom, mas não para todo mundo. Algumas pessoas querem exagerar no final de semana, comer tudo que elas têm direito para depois ficarem 24 horas em jejum. Como ele funciona de uma forma ideal? O jejum só dá certo para aquela pessoa que aprendeu a comer. Na janela fora do jejum, tem que comer alimentos nutritivos que saciam. Tem que ter uma quantidade adequada de macro e micronutrientes. Aí podem fazer jejum de 12 até 24 horas, mas sempre orientado por um profissional. Tem magro que não é saudável. Sair um pouquinho, ficar um pouquinho acima do peso, dá para fazer isso com saúde? Depende. O peso, ele depende de vários fatores. Às vezes a pessoa tem um peso maior de osso, de músculo. Às vezes, estou falando de gordurinha mesmo. Se esse peso é de gordura, é excesso de gordura, ele pode causar uma complicação no futuro. Tanto complicações cardiovasculares como metabólicas, diabetes e por aí vai. Controlar durante a semana, enfiar o pé na jaca no final de semana porque merecemos, pode? Não pode. Eu acredito que nós temos que ter uma vida equilibrada. O equilíbrio é importante, nós temos que sociabilizar, a gente sociabiliza diante de uma mesa. Mas se você quer emagrecer, se você está no objetivo de emagrecimento, você tem que dar uma folga mesmo nos finais de semana. Agora, se você quer manter o peso, você deve se cuidar no dia a dia, praticar atividade física, comer bem e pode se permitir de vez em quando. Vamos mais com participação do telespectador. Soube que substituir óleo por banho de porco no almoço e no jantar é mais saudável.
É verdade? Sim, é mais saudável. O banho de porco é um alimento da natureza. O óleo vegetal, ele é um alimento refinado, um alimento industrializado e que ao ser oxidado ele pode ser inflamatório. Mas cuidado com a banha de porco, porque é uma gordura saturada e em excesso pode aumentar o colesterol. Equilíbrio. Equilíbrio sempre. Mais WhatsApp na tela aparecendo pra gente. Com essa onda de restaurantes substituindo a carne costela pelo aroma artificial, devo ficar aliviada ou preocupada? É prejudicial do mesmo jeito? Inclusive, daqui a pouco a gente tem mais detalhes, porque recentemente houve todo um protesto de consumidores contra uma sanduicheria justamente por isso, não usando picanha, mas apenas o aroma. Agora vem outro, que não está usando costela e apenas aromatizando o sanduíche. E aromatizando no embutido, né? A própria carne embutida. Embutido já não é um bom alimento. E não é um bom negócio, né? É prejudicial para a saúde, sim. Tudo que a gente modifica do que tem na natureza, da forma como deve ser consumida, se torna prejudicial. Rapidamente, essa modinha também de alimentos sem lactose, alimentos sem glúten para aquelas pessoas que não têm alergia. Isso é perigoso? É perigoso. Restringir qualquer tipo de alimento. O leite é um alimento rico em proteínas e cálcio. Se a pessoa restringe o leite sem necessidade de restrição, ela pode ter um problema ósseo no futuro, porque o cálcio é importante para a saúde dos nossos ossos. O glúten ele é um alimento presente na aveia, presente na cevada. A aveia é um bom alimento. Se você não tem intolerância, por que não consumir esse tipo de carboidrato que, além de fornecer energia, pode trazer vários benefícios? Então, tirar lactose e glúten só se houver intolerância ou alergia. E só saladinha nas refeições também, isso daí não vai surtir muito efeito. Só salada não, precisamos de todos os macro e micronutrientes, ou seja, carboidratos, gorduras, proteínas, precisamos de todos os alimentos da natureza em quantidade e qualidade adequadas. Doutora Thaís Aquino, nutróloga, obrigado pela participação, pelas informações, tá? Eu que agradeço, fica a dica, equilíbrio sempre. Muito obrigada por colaborar com o nosso quadro Cuide-se, valeu, uma boa tarde.